Caríssimos irmãos que nos acompanham neste momento, amigos que nos visitam pela primeira vez, aqueles que já são habituados a compartilhar conosco das reuniões públicas às quintas-feiras, a todos o nosso melhor agradecimento. Que Jesus nos ampare em mais essa oportunidade. Agradecemos a espiritualidade amiga que se faz presente, sem a qual não seria possível realizar esse trabalho. Agradecemos ao coral Vozes da Fraternidade pelas lindas canções que entoou, harmonizando o nosso ambiente, fazendo com que ele seja propício à prática de nossas atividades. A todos, enfim, que Jesus nos ampare. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nós nos propomos a fazer uma abordagem. E que essa abordagem possa proporcionar a todos nós, ao final, uma reflexão serena quando voltarmos para casa. Nosso conteúdo é aquele já conhecido por todos nós. Mas o que se entende por bem-aventurança? Bem-aventurança é um pedido de bênção, de felicidade para com o seu próximo. Por isso Jesus, no Sermão da Montanha, quando falou de 9 bem-aventuranças, ele destacou: bem-aventurados os misericordiosos. Porque bem-aventurado é a criatura bem encaminhada. Bem-aventurado é a criatura feliz. E Jesus proclama: felizes os que choram, felizes os injustiçados, os pobres de espírito, os que sofrem perseguição, justamente aqueles que o mundo considera infelizes. Qual o conceito de misericórdia? Do latim miseria e cordis, que significa coração, uma compaixão afetiva a uma miséria de bens, sobretudo respeito à virtude que recai sobre um necessitado. Dó, compaixão, sim, por todos aqueles que sofrem. Misericórdia é um sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de alguém. Piedade, compaixão, perdão, clemência, graça, indulgência. Enfim, são termos que nós já conhecemos muito bem e que no nosso dia a dia, queremos crer, todos colocam em prática nas suas relações em sociedade. Misericórdia, sobretudo, é o refluxo do amor de Deus. Por isso a nossa preocupação, para que todos possam ser misericordiosos, para que todos nós possamos ser os escolhidos do Pai, figurar à sua direita, e ocupar uma de suas moradas, porque Ele assim nos asseverou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Apontamento de Mateus. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Apontamentos do apóstolo Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Então, a palavra do Mestre Jesus é bem clara. Se perdoarmos os pecados daqueles que nos rodeiam, nós também seremos perdoados. Se nós não perdoarmos as faltas cometidas, nosso Pai não nos perdoará. E isso não significa que nós seremos de alguma forma penalizados, de forma alguma, porque o Pai, na sua infinita bondade e sabedoria,
nos proporciona uma lei natural, que é uma lei de causa e efeito. E Ele tão somente permite que por tudo aquilo que nós realizamos, nós possamos receber a contrapartida. Se realizamos o bem, recebemos o bem, a graça. Se realizamos o mal, naturalmente que nos é permitido também reparar a falta cometida, os sentimentos que negamos, de tal sorte que se restabeleça o equilíbrio das nossas relações no convívio em sociedade. Portanto, se enganam aqueles que acham que Deus nos permite com que soframos. Deus é Pai, e um pai nunca dá pedras ao filho que lhe pede pão. Ele tão somente nos auxilia a observar as suas leis. E a sua lei é uma lei natural, que o homem não revoga, não derroga. Aquilo que plantarmos, nós colheremos. E essa é uma lei inexorável para todas as criaturas. E aí vem o questionamento. Mas como? Perdoar de que forma? Quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que falta comigo? E o próprio texto nos fala. Como interpretar essa orientação do Senhor da vida? E Ele nos responde, quando questionado, Ele responde, perdoai 70 vezes 7 vezes. Foi o que Ele respondeu a Simão Pedro, quando indagado, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu semelhante? 7 vezes? E Ele responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, indefinidamente. Portanto, nós temos conhecimento de que o perdão, ele não é localizado. O perdão não é momentâneo. O perdão não depende das circunstâncias. O perdão não depende de momento. Ele não está circunscrito a um determinado grupo social. O perdão, ele é absoluto. O deve ser absoluto em relação a todas as faltas que as pessoas eventualmente venham cometer conosco. E quantas vezes nós devemos perdoar? Sempre, porque essa é a orientação do Pai, para que nós possamos nos tornar verdadeiramente cristãos e, como disse, ser um dos eleitos para figurar à sua direita. Isso significa que Jesus não tolera limites além dos quais o amor próprio e a dureza reclamam os seus direitos. Quando não perdoamos, o nosso coração fica jungido ao ódio, o que dificulta a libertação do espírito. E é assim, já observaram quando nós não perdoamos? Façamos uma reflexão aqui uma reflexão somente conosco. Quantas vezes nós nos defrontamos com situações que nos magoam? Pessoas que por uma razão ou outra falam uma palavra ou nos colocam em situação difícil e nós não perdoamos. Tudo aquilo que nós realizamos no campo do coração, não o coração órgão físico, mas o coração sentimento, não perdoando, esse coração emite ondas magnéticas. Essas ondas magnéticas, elas vão e voltam com a força redobrada, incrustam nos nossos corações, penetram os tecidos sutis de nossas almas. E é por essa razão que muitas vezes nós nos sentimos doentes, sem saber a razão. Estão aí as doenças psicossomáticas e outras mais, que nós não compreendemos, mas que geralmente aparecem em função da nossa incúria, em função da nossa vontade ou da nossa má vontade em acolher os ensinamentos do Pai, em perdoar, em compreender, em assimilar esses ensinamentos, observando com atenção os momentos de dificuldade, principalmente aqueles momentos de dor, em que nós precisamos estar resignados
Dor que muitas vezes se acentua um pouco mais quando sentimos a ausência física de um ente querido e que nós não suportamos. Que não suportemos, mas observemos com atenção qual é a nossa reação, porque é evidente que nesse momento o coração fica partido. E é bem provável que uma lágrima desça dos nossos olhos, mas que seja apenas uma lágrima de saudade, que não seja uma lágrima de remorso, que não seja uma lágrima pelas faltas cometidas e que nós podíamos, no pretérito, ter resolvido isso com um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de atenção, um pouco mais de respeito, um pouco mais de cuidado com os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Mas já explicamos essa condenação. Pelas leis de Deus, pelas leis naturais, pela lei de ação e reação, ou de causa e efeito, pela lei que nos obriga à semeadura, mas nos permite que façamos a colheita compulsória, obrigatória, daquilo que nós livremente plantamos. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E como nós bem sabemos, existe entre nós duas maneiras bem diferentes de perdoar. Certamente que nós já ouvimos isso ou já passamos pela experiência de um momento dessa envergadura. 2 formas de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa for inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos, vede quão generoso eu sou. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma ou de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho que ainda domina muitos corações. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E aí vem uma pergunta. Se me deparo com uma ofensa, como devo proceder para sair triunfante nesse momento? Triunfar sobre uma ofensa é recusarmos a considerar-nos ofendidos. Ou como falamos no dia a dia, que entre no ouvido e saia no outro. Porque se é uma ofensa, é algo que não nos fará bem. Por que então agasalhar no nosso coração? Então é permitir que ela venha, como quem diz, não me pertence, que ela volte ao ofensor, mas não permaneça no meu coração e eu me coloque na condição de ofendido. Não. Isso é sair, como diz, é sair por cima de uma ofensa. Foi esta a razão pela qual Mahatma Gandhi, quando questionado se já tinha perdoado alguém, ele respondeu, não, nunca perdoei ninguém, porque nunca me senti ofendido. Se ele não se sentiu ofendido, naturalmente não tinha o que perdoar. Mas para ele atingir esse estado de alma, houve necessidade de muitas lutas. Para nós que ainda nos sentimos ofendidos e que respondemos,
eu não levo desaforo para casa. Que pena. Perde uma oportunidade santa de demonstrar as suas qualidades, de vivenciar na prática, né, a oportunidade de sair triunfante do episódio. Se Mahatma Gandhi não se sentiu ofendido, não tinha o que perdoar. Mas para atingir esse estado de alma, há muita luta pela frente, muita mudança interior em todos nós a ser realizada. Que cada um possa fazer uma reflexão sobre a oportunidade que nos é ofertada de sair triunfante diante das ofensas que nos esperam no dia a dia. Enquanto não alcançarmos esse estágio, convidamos a todos para mentalizar a pessoa com a qual tivemos algum atrito e endereçar-lhe vibrações de paz e harmonia. Se a pessoa não quer uma conversa comigo, nem por isso eu vou vibrar negativamente por ela. A gente se mantém à distância, mas vibrando positivamente, emitindo uma oração para que ela, recebendo os bons fluidos, possa ir aos poucos mudando a sua maneira de ser, de tal sorte que dentro de pouco tempo nós possamos restabelecer o equilíbrio, embora não restabeleçamos a amizade, mas que haja o respeito recíproco, vibrações positivas de ambos os lados, porque ambos seguirão a sua trajetória. Se por alguma razão, e nós percebemos isso, muitas vezes no âmbito da família, nós temos dificuldade que não encontramos lá fora. Pessoas que nós nem conhecemos direito, de repente se apresentam, e se apresentam de uma maneira que nós nos sentimos bem. Como é bom estar próximo daquela pessoa. Mas não é ruim estar próximo dos familiares, embora nós não tenhamos com eles a mesma vivência, a mesma facilidade de comunicação. Porque o Pai nos colocou nessa família que hoje integramos exatamente para que nós pudéssemos, burilando os corações, realizar a trajetória evolutiva que nos cabe, vivenciando na prática, lapidando coração, quebrando as asperezas dessa pedra bruta que ainda temos dentro de nós, para poder voltar triunfante e ao final da nossa jornada poder dizer: eu travei o bom combate e venci. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Eles próprios alcançarão misericórdia. Apontamento de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Por que eles próprios alcançarão misericórdia? Nós podemos, evidentemente, interceder por terceiros na nossa oração, orientar, encaminhar, mas uma vez, na sua plenitude de equilíbrio, cada um de nós é responsável pelos atos que pratica. Por isso, aqueles que são misericordiosos, e somente eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de almas elevadas, que pairam acima do mal que eles quiseram fazer. Uma está inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. O que significa obter misericórdia? Como que eu posso obter misericórdia? Pode ser até que nós estejamos sendo redundantes na nossa fala, mas é preciso, muitas vezes, repetir. Cristo anuncia uma certeza. E que certeza é essa? Olha a forma quase que imperativa. Serão bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Eles obterão misericórdia. De forma imperativa. Então, aqueles que são misericordiosos também receberão misericórdia. Mas como? Há uma condição. Antes de obtermos misericórdia,
temos que ser misericordiosos. Aí alguém pode até entender que essa redundância nossa está chegando, mas é necessário repetir. É necessário dizer que não adianta, porque muitas vezes nós nos iludimos, achando que estamos fazendo caridade, que estamos sendo misericordiosos, mas não atentamos para os detalhes, não atentamos para a verdadeira caridade, a verdadeira misericórdia. Para sermos amparados na misericórdia, é preciso que sejamos misericordiosos. Para recebermos o beneplácito do Pai, é preciso que nós sejamos caridosos. E a caridade envolve 3 aspectos principais. É preciso benevolência, indulgência com as criaturas e perdão das ofensas. Será que nós estamos dentro desses critérios, praticando a caridade? Ou a caridade que nós praticamos é aquela que toca trombetas? Ah, eu sou caridoso, dou com a mão direita, mas a esquerda fica sabendo. Estendo a mão e olho para a direita ou para a esquerda para ver se as pessoas estão vendo o meu gesto. Não há caridade alguma aí. Há apenas a exteriorização de um gesto de orgulho que faz com que, movidos por um sentimento menos feliz, nós nos apresentamos e ofertamos algo às pessoas que precisam, e elas recebem com alegria, necessitadas. Mas esta não é a verdadeira caridade que o Pai nos fala. A verdadeira caridade é silenciosa. A verdadeira caridade não toca trombetas. A verdadeira caridade não permite que a criatura olhe para um lado ou para o outro, para que as pessoas estejam observando o seu gesto. E a misericórdia não foge também, já que caridade e misericórdia são irmãs gêmeas. Só serão alcançados pela misericórdia aqueles que são misericordiosos. E por que é desta forma e não de outra? É que nada nos vem de mão beijada. É preciso trabalho de burilamento. E tudo depende de um esforço anterior. Se nós não nos colocarmos com disposição de realizarmos essa metamorfose, essa transformação, nós não vamos alcançar o estágio que precisamos nessa etapa da vida. Aí nós vamos aguardar um outro momento, carregando conosco o agravante de ter falhado nesta oportunidade, na esperança que a misericórdia divina nos permita outra oportunidade de voltar, muitas vezes, numa outra modalidade biológica, porque falhamos, mas tendo a oportunidade de nos recompor. Então, por que não fazer isso agora? Por que não realizar essa transformação? Por que essa dureza de coração que normalmente nós demonstramos? Evidentemente, não vai aqui nenhuma indelicadeza com quem quer que seja. Nós estamos fazendo uma abordagem. E como convivemos em sociedade, como somos seres gregários, observamos isso no dia a dia. Não é fácil. Gestos de delicadeza, de generosidade, de caridade, não são muitos. Falamos da verdadeira caridade. Mas gestos de orgulho, de impaciência, gestos de intolerância, a gente vê todos os dias. E é preciso que nós possamos mudar a sociedade. E a sociedade só muda a partir de nós. Cada um fazendo a sua parte, para que aos poucos nós possamos criar novos ambientes. Comecemos pelos ambientes menores, o palco maior dos embates da vida, que é o nosso lar. Lá dentro, sim, onde o Pai nos colocou com as pessoas certas, necessárias, ao estágio de evolução que estamos trabalhando. E nós, muitas vezes, elegemos alguém como problemático dentro da família. Não façamos isso. Não existe ninguém problemático dentro da nossa família. Existe uma criatura com alguma dificuldade que faz parte do seu ser e que precisa da nossa compreensão, que precisa da nossa resignação, precisa do nosso carinho, para que nós possamos trabalhar juntos e que possamos, ao final da nossa jornada, poder dizer que nós evoluímos nesse convívio,
que nós conseguimos reciprocamente desbastar as asperezas do nosso ego e nos elevarmos do ponto de vista espiritual, que nós nos enriquecemos no convívio e não deixar de lado aquele irmão, aquela irmã, a mãe, o pai, idoso no fundo de quintal, né, sendo tratado de uma maneira diferente, ou abandoná-los à própria sorte, porque o resgate vai ser muito difícil. A oportunidade do pagamento dessa dívida, naturalmente, como a espiritualidade tem nos avisado, já estamos próximos de um outro estágio de vida, não mais num campo de provas e expiações, mas num campo de regeneração. É bem provável que a oportunidade não venha. E que nós tenhamos uma outra oportunidade, mas de forma diferente, convivendo com aqueles que também, de coração duro, né, ou de corações duros, não permitiram a evolução durante a trajetória de vida aqui neste palco, que é o palco da vida. Ou que não soubemos emprestar ao Espírito esse instrumento que nos foi ofertado para o trabalho. Não soubemos utilizar essa ferramenta que é o nosso corpo físico, porque é com esse corpo físico, com mãos laboriosas, que nós vamos ser reconhecidos. Não pelos adornos que utilizamos, mas pelos pensamentos que tivemos. Não pela forma como nos trajamos, mas com a roupagem com que nos apresentamos para um gesto de caridade, da verdadeira caridade. Não serão observados os nossos calçados, mas os passos que nós demos na direção daqueles que necessitam no dia a dia. E eles estão aí todos os dias, e muitas vezes passamos por eles com indiferença. Para que o náufrago se salve, ele tem que se despojar de sua bagagem. E em se tratando da misericórdia, temos que nos despojar do nosso eu, do nosso amor próprio, da nossa personalidade. Somente assim conseguiremos adentrar o reino dos céus. Existe alguma oposição entre justiça e misericórdia? Que alguém pode dizer, se eu sou muito misericordioso, eu acabo envolvido numa parte negativa em relação à lei dos homens. Se a lei dos homens diz que esse gesto é um gesto passível de punição, por que eu, com a minha generosidade, eu vou dizer que não? Não existe nenhuma oposição entre justiça e misericórdia. Se alguém nos deve, a justiça pode exigir o pagamento integral da dívida. Mas nós, porém, vendo o estado do devedor, podemos perdoar parte da dívida. De um lado, a justiça, do outro, o nosso coração generoso. E no âmbito do espírito do Evangelho, seria em vão tentar distinguir uma coisa da outra, porque as duas estão interligadas. Relembremos, devemos amar o nosso próximo, não porque o mereça, mas porque é nosso próximo. E o exercício da misericórdia não enfraquece o sentimento de justiça. E por que os misericordiosos obterão misericórdia? Porque somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecido pela sabedoria divina. Assim, do modo como nós agimos para com os outros, do mesmo modo agirão conosco. E como se aplica essa lei de causa e efeito no caso do perdão? Somente perdoando aos homens é que obteremos o perdão de Deus. O Senhor da vida nos criou para sermos felizes. E onde há ódio, não existe felicidade. Quem não perdoa, não pode ser feliz. Por isso, nesta noite, a doutrina espírita nos pede que reconciliemos-nos com os nossos adversários. Porque há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio muito além da sepultura aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio:
morto o cão, acaba a raiva. Não, de forma alguma. Se hoje estamos convivendo com essas criaturas ao nosso lado, aproveitemos o ensejo para reconciliar com eles. Aproveitemos a oportunidade para restabelecer o equilíbrio nas nossas relações. Porque depois haverá uma dificuldade muito maior, bem maior, porque eles, já despojados das amarras do corpo físico, encontrarão em nós, que ainda perambulamos aqui, com as questões materiais, com as dificuldades naturais que enfrentamos, eles encontrarão em nossos corações o terreno fértil para nos cobrar a falta cometida, o terreno fértil para nos cobrar a misericórdia que não aceitamos, o terreno fértil para nos cobrar a caridade que desdenhamos. Por isso que é necessário, agora, restabelecer o equilíbrio para nos tranquilizarmos. O espírito mau espera que aquele a quem queira o mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Se não nos pega, pega um parente nosso, pega um amigo nosso, um filho, uma filha, um irmão, para nos atingir. Tudo porque no pretérito nós não tivemos a capacidade de reavaliar essa relação e restabelecer, como disse, a condição de equilíbrio em nossas vidas. E essa questão, quando as nossas dificuldades se relacionam a pessoas que já fizeram a sua transferência para a pátria de origem, com aqueles que já desencarnaram, é onde nós observamos que reside a maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Por isso, um cuidado maior em relação a esse aspecto. Não deixe que as coisas aconteçam com naturalidade, naturalmente. Caminhe, dê os passos na direção do perdão, da misericórdia, para que essa misericórdia possa se voltar a você. Se você não consegue realizar isso, e ao desencarne daquele com o qual você não mantém afetividade ou um grau de equilíbrio, ele encontrará depois, como disse, o terreno fértil para penetrar os tecidos sutis de nossa alma e nos cobrar a falta cometida. Para a nossa tranquilidade futura, é preciso reparar o mais cedo possível os males que tenhamos praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Caso contrário, como disse, eles vão nos cobrar a falta, vão nos cobrar a indulgência que não aplicamos, vão nos cobrar a caridade que desdenhamos quando aqui nos encontrávamos no plano de provas. Por isso, mais uma vez, reconcilia-te com o seu inimigo o mais cedo possível. E para que haja, reconcilia o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Apontamentos do apóstolo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Ceitil, uma unidade cunhada da moeda portuguesa, em que eles costumavam utilizar em época de grandes feitos. Fácil de compreender. Claro que a linguagem daquela época, né, há cerca de 1800, 2000 anos atrás, já que foi escrito pelos apóstolos depois do desencarne do Mestre Jesus, tem essa, mas é fácil de observar a sequência. Isso não serve tão somente para questões materiais, né? Reconcilia-te com o teu adversário, coloque bons sentimentos para fora,
para que mais tarde esses sentimentos que você agasalhou não te prejudiquem, não faça mal, para que ele não entre, porque já que todo sentimento tem suas próprias vibrações, ele não penetre o seu coração e te adoeça. Ou pode ser visto de outra forma. Reconcilia-te com teu adversário, tendo com ele uma boa relação de apreço, para que a amizade, ou pelo menos o respeito recíproco, possa voltar. E esse equilíbrio possa permitir que vocês tenham uma vida em paz. Então você pode interpretar da maneira como desejar. Para que haja o perdão verdadeiro, basta dizer que perdoamos? Não. O verdadeiro perdão não é dos lábios, mas do coração nobre e generoso, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. E é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte, quando o ofendido estende a mão ao ofensor com arrogância e ostentação. E aí nos recordamos, uma pequena pausa, ou uma pequena nota de rodapé mental, para lembrar do tempo que nós servimos o exército. Certo dia, o sargento fazia as explicações lá sobre a questão da subordinação. Né? O soldado bate continência ao cabo, o cabo ao sargento, o sargento ao primeiro-tenente, o primeiro-tenente ao capitão, o capitão ao major, e assim sucessivamente. E um dos soldados perguntou naquela oportunidade, e de soldado para soldado, bate continência? Silêncio geral. Aí o sargento falou, sim. E aí a pergunta, quem que tem que bater continência primeiro? Todo mundo, aqueles olhares de um para o outro, e o sargento falou, quem bate continência primeiro é o mais educado. Todo mundo abaixou a cabeça. Então é assim, na nossa vida também. Os gestos de amor, os gestos de caridade, de generosidade, têm que partir do mais educado, daquele que tem os valores morais e éticos aflorados, que possa colocá-los para fora, de imediato, não esperar uma outra oportunidade. A lição de hoje nos ensina que qualquer desentendimento, o espírito mais elevado mostra-se mais conciliador, e com essa atitude obterá sempre a simpatia das pessoas de bem e as graças de Deus. Hoje, nós achamos difícil perdoar. Por quê? Tem gente que fala, né? Ah, eu perdoo, mas não quero nem vê-lo mais. Isso é perdão? Perdão dos lábios. Perdão por conveniência do momento. Achamos difícil perdoar porque somos ainda almas inferiores, distanciadas de Deus. E esse Pai, o Senhor da vida, aguarda compassivo nossa decisão de cumprir sua lei de amor. E como expressar essa sua lei de amor? Lembrando sempre daquela frase que o Mestre Jesus proferiu no momento de angústia, na cruz do madeiro. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Esse é o sacrifício que mais agrada a Deus. Promover a paz, promover a concórdia e o entendimento, praticar a misericórdia. E já vimos que misericórdia consiste no esquecimento, no perdão das ofensas recebidas, atitude própria de almas elevadas que pairam acima dos golpes que lhe possam desferir. E ela é toda calma, mansidão, caridosa. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E o espírito que perdoa as ofensas recebidas, ele é sempre ansioso, aquele espírito que não perdoa as ofensas. É sempre ansioso, de sombria suscetibilidade, ressentindo-se por tudo e cheio de amargura, vê no próximo o inimigo, nunca o irmão. Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar. Hei de, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão. Só depois voltai para oferecer vossa oferta. Palavras de Jesus nos apontamentos de Mateus. Portanto, antes de qualquer ato,
procure ver se o seu coração está tranquilo, se parte de um coração limpo, principalmente no momento da oração. Já ouvimos e já vimos várias vezes, né, os textos dizerem, no momento da oração, antes de orares ao Pai, vá em silêncio, perdoa aqueles que te ofenderam, porque agrada ao Pai que a oração parta de um coração limpo, tranquilo, calmo, sereno. E ele só está sereno e calmo quando não tem nenhuma nódoa. Não há necessidade de perdoar ninguém, porque ele está tranquilo. A misericórdia, já vimos bem. Então, em qualquer situação, antes de qualquer coisa, primeiro vai e reconcilia-te com o teu adversário. Depois faça a tua oferta. Antes da oração, recolha-se e faça demonstre o perdão àqueles que te ofendeu antes de fazer a sua postulação, antes de fazer a sua oração. Porque essa súplica que parte, se ela parte de um coração que não está tranquilo, que não está sem nódoas, essa mensagem não é decodificada com acerto, ela vai truncada. Agora, se parte de um coração tranquilo, calmo, sereno, que não tem nenhuma dificuldade de perdoar, porque está bem, essa oração, ela chega até o Pai, ela é decodificada, e o Pai sempre manda a resposta, não no tempo que nós desejamos, porque somos imediatistas, mas no tempo necessário à nossa evolução. Porque o Pai, como disse, nunca dá pedras ao filho que lhe pede pão. E todo o fardo que nós carregamos é porque nós somos capazes, sim. Muitas vezes nos falta boa vontade, disposição. Mas somos capazes, sim. Porque costumeiramente nós observamos o quê? Muitas vezes observamos a trave, né? Observamos o argueiro e não observamos a trave que existe nos nossos olhos, né? O argueiro e a trave. Por quê? A trave no olho. Nós observamos muitas vezes a dificuldade em outra pessoa, mas não observamos as nossas próprias dificuldades. Muitas vezes o orgulho faz com que nós direcionemos uma palavra ou uma compreensão menos feliz em relação a alguém, né? Porque o orgulho bloqueia. Muitas vezes o orgulho dificulta que nós façamos a prática do bem. E muitas vezes nós observamos, por exemplo, na televisão, uma determinada reportagem que toca o nosso coração. Há um desejo enorme de ajudar. E a gente quer ajudar mesmo, mas não consegue ajudar. Por quê? Logo em seguida vem outra reportagem, cria-se um abismo entre o desejo de ajudar e a efetiva ajuda. Esse abismo é alimentado pelo egoísmo que ainda nos cerca, pelo orgulho, disfarce. Quantas vezes nós precisamos de encontrar um disfarce para poder nos desvencilhar de determinada situação. E não observamos a trave no nosso olho, mas observamos o argueiro no olho alheio, a insensatez. Quantas vezes utilizamos da insensatez para sair de alguma situação? O próprio espelho. Quando olhamos o espelho, não vamos apenas observar a nossa apresentação pessoal. Vamos olhar no espelho de nossa alma, para ver o nosso coração, como que anda na questão dos sentimentos. Se os melhores sentimentos estão vibrando ou estão adormecidos no nosso íntimo. Porque quase sempre eles estão adormecidos. Então é preciso que observemos o espelho de nossa alma, para tirar, sim, a trave do nosso olho e não apontar o dedo para o argueiro no olho da outra criatura. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Palavras de Jesus no apontamento de Mateus. E nós temos aqui uma imagem já bastante conhecida de todos nós, né? Não julgueis para não serdes julgados. Aqueles que estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. Sabemos do episódio, né, em que saduceus, doutores da lei e outras criaturas levaram uma mulher para a praça pública, Maria de Magdala,
E ali, estando em praça pública, em meio à multidão, disseram, vendo Jesus, e Jesus era sempre tentado, né? Vendo Jesus, disseram, mestre, aqui está essa mulher que foi pega em adultério. A lei de Moisés determina que seja apedrejada em praça pública. Que dizeis disso? E Jesus responde, aquele que estiver sem pecado, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Antes Jesus se abaixou, ficou riscando o chão, como na imagem ali, riscando o chão, mas como eles insistiam na pergunta, Jesus se levanta e responde, dentre vós, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se levantou e os homens foram se retirando, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, todos se retiraram. E Jesus se dirige àquela mulher e pergunta, onde estão aqueles que te acusavam? Não vejo ninguém? Onde estão? E ela responde, eles se foram. Mas eles não te condenaram? Não, Senhor. Eles não me condenaram. E Jesus diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicaste contra eles. Apontamentos de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicaste contra eles. Acreditamos que o nosso objetivo tenha sido alcançado nesta noite, porque as lições são de fácil conclusão, né? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia do amor. Palavra de Adenauer Novaes, Psicologia do Evangelho. Desnecessário maiores considerações para que nós possamos compreender que sem misericórdia nós não seremos também atendidos na misericórdia. Sem o perdão às ofensas, sem a caridade, sem a indulgência, sem a benevolência, nós também não seremos tratados. Sem generosidade, sem a caridade, nós não seguiremos a lugar algum. Então, desnecessário seguir adiante, nós encerramos aqui, na esperança de que todos nós possamos levar para casa essas palavras e refletir a respeito desses ensinamentos, desses conceitos que o Evangelho nos transmite com absoluta segurança. Por quê? Porque tudo isso passa pelo crivo da nossa razão e nós intimamente aceitamos, lei de causa e efeito. O pai nunca dá pedras ao filho que lhe pede pão. E ele não condena ninguém. Nós é que nos condenamos pelas nossas próprias atitudes. Nós é que nos colocamos na condição de pecadores quando nós não atendemos aos imperativos da lei maior. Nós é que realizamos o nosso próprio caminho. Nós é que trilhamos e palmilhamos, né, essa trilha que vai nos levar a algum lugar, que seja a uma das casas da morada do Pai. Que o nosso caminho seja enfeitado de rosas, que a nossa trilha seja feita com muito amor durante essa trajetória e que quando nós realizarmos a nossa transferência de volta para a pátria espiritual, possamos olhar para trás e observar que deixamos um rastro de luminosidade nos corações de todas as criaturas com quem convivemos e amamos. Que Jesus nos abençoe e faça de cada um de nós instrumento de amor e de paz. Que assim seja.